Mas por que nota fiscal eletrônica? Por que a Receita Federal ela decidiu investir em tecnologia, ela decidiu que ela precisava de uma nota fiscal eletrônica para ela ter um melhor controle das informações, sobre as informações que acontecem. Isso trazendo para o nosso âmbito, para o âmbito tributário do agronegócio, trazendo para a nossa realidade do produtor rural. Vocês concordam comigo que o produtor rural ele tem um relacionamento com a Receita ainda muito distante, né? Ainda está sendo muito distante esse relacionamento do produtor rural pessoa física, que é quem basicamente a gente está falando aqui hoje, porque o produtor rural pessoa jurídica ele já emitia nota fiscal eletrônica, então o nosso foco aqui é o produtor rural pessoa física. Então o que acontece? Esse relacionamento contador e Receita Federal ele ainda é muito distante. Em 2018 surgiu o LCDPR, que é esse mapeamento, essa abertura de informações entregues para a Receita Federal. Ainda é muito vago as informações que a gente entrega para a Receita Federal no que tange o produtor rural pessoa física. Então, Fernanda, mas isso é um ponto negativo, mas é uma realidade. Eu falei no plantão de dúvidas essa semana uma frase para os alunos que a gente tem que parar de ser o contador que reclama das coisas e a gente começar a ser aquele contador das coisas da Receita Federal e ser aquele contador que, de fato, vai oferecer uma mudança, né? Então, ao invés da gente ficar reclamando, poxa vida, Receita Federal, mais uma obrigatoriedade. Poxa vida, Receita Federal, você podia muito bem se posicionar quanto a isso daqui. Poxa vida, Receita Federal, olha, onde já se viu você não saber como tributar uma remessa de entrega futura? E aqui eu tô falando para a Receita, porque ela não consegue se posicionar. Você pode ser esse profissional que fica bravo com a Receita Federal, né? Então, só que fica bravo e não faz nada, não faz uma consultoria tributária, consultoria perante a Receita Federal, não estou falando de consultoria de ligar nas empresas de consultoria, mas sim fazer uma consulta formal para a Receita Federal, ou simplesmente você pode criar mecanismos para que você consiga driblar essa falta de posicionamento ou então essas obrigatoriedades. Você pode escolher qual profissional você quer ser. Eu decido ser o profissional que vai gerar mecanismos específicos. Inclusive, eu ensino os alunos a fazer esses mecanismos na prática com eles também, mecanismos específicos para driblar essa falta de posicionamento ou então essas obrigatoriedades e transformar essas obrigatoriedades em oportunidades. Não tem aquela velha frase? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, queiram ser os contadores que vendem lenços, ao invés de ser os contadores que choram. Tá? Então, a Receita Federal ela quis melhorar esse controle sobre a informação, sobre as informações que ficavam muito soltas. Quando ela instituiu a nota fiscal eletrônica, foi basicamente para isso, para ela ter um cruzamento mais eficaz, muito mais efetivo, para que as fiscalizações acontecessem de maneira mais rápida, mais seguras, mais precisas. A ideia principal da nota fiscal eletrônica, que eu ainda não estou entrando no agronegócio, é exatamente isso. No agronegócio não é diferente, porque quando a gente tem a nota fiscal eletrônica, depois eu tiro todo esse conceito para vocês, mas quando a gente fala em nota fiscal eletrônica, a gente tem a informação chegando para a Receita Federal de uma maneira muito mais rápida. A gente tem essas informações batendo lá na Receita Federal de uma maneira muito mais rápida. Um ponto de cruzamento muito mais rápido com uma ECD, uma ECF, um ponto de cruzamento com o SPED fiscal, o SPED contribuições, com as dias estaduais. Então, os cruzamentos acontecem mais rápido. É muito mais fácil eu somar o banco de dados do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, de receitas daquele cliente, do que no caso do produtor rural, pedir para levar todos os talões lá para eu somar. Concordam comigo que é muito mais rápido? Então, melhorar esse cruzamento, a ideia é realmente fazer, infelizmente, a gente tem que aceitar que isso é uma realidade. O SPED, ele está chegando na fazenda. Só que a gente precisa criar mecanismos, não para driblar a legislação, mas criar mecanismos para ajudar o nosso cliente a ele estar mais seguro tributariamente, para ele conseguir executar essa obrigatoriedade. E é aí que entra a oportunidade. A gente vê muito contador absorvendo responsabilidade para si sem ter uma remuneração precisa.
Mas isso é muito da falta de posicionamento desse contador, né? Do poder desse contador de passar o quanto ele pode ajudar para o cliente, tá? Outro item é a uniformização das informações entre os estados. Porque se a gente for parar para pensar, tem vários estados que já são obrigados à nota fiscal eletrônica do produtor rural. A última vez que eu eram 15 estados, e eu não vou lembrar de cabeça agora quais eram eles, mas eram 15 estados com obrigatoriedade total, eram 8, se eu não me engano, com obrigatoriedade parcial, e os outros ainda não tinham essa obrigatoriedade. Isso mesmo, outros ainda não tinham essa obrigatoriedade. Então, tem estados que já é obrigado. Comenta aqui para mim se você está no estado que já é obrigado a nota fiscal eletrônica. Coloca o seu estado, né? Meu estado tal, já é obrigado a nota fiscal eletrônica. Então, tem estados que já é uma realidade, né? Essa mudança que teve não afetou eles. Por quê? Porque sempre foi obrigado, sempre não, né? Em determinado período ali foi obrigado a emissão de eletrônica. Então, para eles, é uma realidade que eles já vivem há alguns anos. Mas para aqueles estados que não tinham isso, querendo ou não, acaba afetando. Mas é uma uniformização das informações entre os estados. Vocês podem ver que a maioria das empresas dos setores econômicos já emitem a nota fiscal eletrônica, né? Então, somente ainda a gente tinha o agronegócio que estava caminhando a passos lentos para essa informatização e para entrarem no ambiente SPED. Lá em 2018 surgiu o LCDPR, que basicamente é o SPED, que começou a chegar às fazendas. Ele precisa ter essas informações mais consolidadas e entregue para a Receita Federal. Agora é a nota fiscal eletrônica. Para alguns, não. Outro item, lá atrás, a gente está falando do quê? Quando eles iniciaram, né? Que o papel ele ia deixar de ser o único documento com valor jurídico, tá? Que era o único documento com valor jurídico. Compartilhe essa live, essa aula com outro colega para poder ajudar o colega e poder proporcionar ele a ter esse conhecimento também. E dá o joinha aí, porque isso faz a nossa aula chegar a mais pessoas, ser indicada para mais pessoas. Voltando ao nosso conteúdo, a ideia é que o papel ele vai deixar de ser o único documento com valor jurídico. Por exemplo, aqui na nota fiscal eletrônica, muita gente acha que o DANF, né, o documento, aquele papel, é a nota fiscal eletrônica, e na verdade não é. Na verdade, o documento fiscal para a Receita Federal é o XML. E não é a nota fiscal eletrônica, não é o DANF, basicamente. O DANF, na verdade, ele é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Ele não é a nota fiscal eletrônica. Ele é somente um espelho para que ele fique visualmente mais bonito. Somente isso.